O som não apenas quebrou o silêncio, quebrou a sala. Foi um estalo agudo e nauseante, o som de uma mão revestida de diamantes atingindo o rosto de uma criança. No centro da mansão Silverwood de $80 milhões, o tempo se fraturou. Helena Vance, a noiva do bilionário, estava ofegante. Sua mão ainda estava levantada, seu anel de noivado de 5 quilates refletindo a luz, uma arma cintilante que acabara de entrar em contato com a pele suave e inocente. Abaixo dela, Maya, de 7 anos, tremia. Uma única lágrima deslizava pela marca vermelha que florescia em sua bochecha. Ao redor deles, a elite congelou. Membros do conselho, socialites e seguranças encaravam em horror paralisado. Eles observavam o pai. Elias Thorne estava a 3 metros de distância. Ele segurava um pano de limpeza de microfibra. Ele era o ajudante, o homem invisível contratado para garantir que o vidro estivesse limpo o suficiente para os ricos verem seus próprios reflexos. Mas as apostas naquela sala eram letais. Uma voz elevada, um passo à frente, e Elias não apenas perderia seu emprego, ele perderia a custódia de sua filha para um sistema que estava esperando uma desculpa para esmagá-lo. A sala esperava que o roteiro se desenrolasse como sempre. Eles esperavam que ele implorasse. Eles esperavam que ele pegasse sua filha e pedisse desculpas por sua existência. Eles esperavam que ele encolhesse. Mas estavam olhando para as coisas erradas. Não viram a mão de Elias aberta, o pano flutuando para o chão não por medo, mas descartado como um obstáculo. Não notaram a mudança em sua postura, não a queda de um servo, mas a carga cinética de uma mola enrolada. Não viram os olhos. Elias não olhou para a multidão. Ele olhou para Helena, e nesse olhar não havia medo. Havia apenas a avaliação fria e calculada de um engenheiro de combate identificando uma fraqueza estrutural que precisava ser demolida. Você está assistindo ao exato momento em que um bilionário percebeu que havia convidado um lobo para sua casa para limpar suas janelas. Eles achavam que tinham contratado um zelador. Não sabiam que estavam na sala com um homem que sabia como derrubar toda a casa com um único sussurro. Mas para entender por que este momento foi o fim de um império, você precisa entender que a fissura não começou com o tapa. A fratura havia começado dias antes. Parte 2. O peso do portão. Os portões de ferro da Silverwood Estate não apenas se abriram, eles gritaram. Era uma manhã de terça-feira no final de outubro. Os portões tinham 20 pés de altura, forjados em ferro, torcidos em leões e vinhas. À medida que as engrenagens os abriam, eles emitiram um protesto metálico agudo que ecoou por toda a propriedade de 5 acres. Elias Thorne estava no limiar. Ele usava uma jaqueta de utilidade de lona que já tinha visto décadas melhores. Em seu ombro descansava uma bolsa de viagem contendo tudo o que ele e sua filha possuíam. Mas o peso mais pesado não era a bolsa. Era a pequena mão quente segurando seu dedo indicador esquerdo. Maya estava se pressionando contra sua perna, segurando Barnaby, um ursinho de pelúcia sem um olho. Ela olhou para a estrada sinuosa que levava à imensa estrutura na colina. Parecem um castelo, papai. Ela sussurrou, mas do tipo assustador. Elias olhou para baixo. Ele não viu um castelo. Ele viu geometria. Ele viu uma parede de contenção inclinada 3 graus para essa esquerda. É só uma casa, Maya, Elias disse, sua voz um baixo e ressonante rugido que acalmou os tremores em seu peito. Apenas tijolos, vidro e aço, as mesmas coisas que nosso apartamento, apenas arranjadas de forma diferente. É grande, ela disse. Elias se ajoelhou, ignorando o cascalho úmido que encharcava suas calças de trabalho. Ele segurou o rosto dela em suas grandes mãos calejadas. Olhos para cima, Maya, ele ordenou suavemente. Não andamos com a cabeça baixa. Não aqui. Não em lugar nenhum. Você não é pequena só porque o teto é alto. Você entende? Maya acenou com a cabeça. Olhos para cima. Integridade estrutural. Elias sorriu. Essa é minha engenheira. Vamos. Elias Thorne era um homem feito de linhas retas e verdades duras. 10 anos no corpo de engenheiros do exército o ensinaram que o mundo era mantido unido por tensão e compressão.
Ele havia construído pontes sob fogo. Ele sabia exatamente quanta pressão uma viga poderia suportar antes de se romper. Quando sua esposa morreu, Elias trocou seus projetos por um mop. O exército não podia lhe oferecer a possibilidade de estar em casa todas as noites para ler uma história antes de dormir. Então, ele se tornou um fantasma na máquina dos ricos, limpando suas bagunças para poder construir um abrigo seguro para sua filha. Eles chegaram ao topo da entrada. A mansão Vane era um monólito de concreto brutalista e vidro projetando-se sobre o vale. Elias pressionou o interfone. Entrada de serviço nos fundos. Uma voz digitalizada cortou. Contrato da agência, cláusula 1. Elias falou no alto-falante. A coleta inicial deve ser realizada no ponto de entrada principal. Abra a porta. Um longo silêncio. Então, com um sibilo pneumático, as portas da frente se destrancaram. Parte 3. O predador em seda. O ar dentro do vestíbulo era estéril, cheirando a ozônio e lírios brancos. Em pé no centro, sob um lustre que parecia uma explosão congelada, estava Helena Vance. Ela não se virou imediatamente, terminou uma mensagem, suspirou de forma performática e girou. Helena era a noiva de Julian Vane, deslumbrante de uma maneira aterrorizante. Pele perfeita, olhos frios e um hobby de seda arrastando como um manto real. Ela parou a 3 metros de distância. Seu olhar era físico. Parecia que estava sendo escaneada por uma etiqueta de preço e marcada como mercadoria danificada. Então, ela olhou para Maya. Seu lábio se curvou. A agência disse que estava enviando um gerente de operações domésticas, disse Helena, com a voz afiada como um escalpelo. Eles não mencionaram que vinha com uma reclamação de bagagem. Ela gesticulou em direção a Maya. A casa do Sr. Vane é um templo de foco, não é uma creche para os filhos dos empregados. Elias sentiu Maya encolher-se atrás de sua perna. Sentiu o calor familiar subindo em seu peito, mas manteve o rosto como uma máscara de indiferença profissional. O contrato da agência, cláusula 4, parágrafo B. Elias declarou calmamente. A voz dele preencheu o foyer cavernoso. Ele estipula que os funcionários domésticos que moram na casa têm direito a um dependente. Maya é uma observadora. Ela é mais silenciosa do que a poeira que estou aqui para limpar. Os olhos de Helena se estreitaram. Por um breve segundo, ela levantou a mão e tocou o colar de diamantes em seu pescoço, seus dedos se apertando ao redor dele como se estivesse verificando se ainda era real. Foi um relance de algo raro. Um medo desesperado e aflitivo de que, se ela soltasse por um segundo, voltaria ao nada de onde veio. Não me importo com seu pequeno contrato, ela sibilou, entrando em seu espaço. Esta é a minha casa, e eu digo, Helena, deixe pra lá. Julian Vane estava no topo da escada de vidro. O bilionário parecia um fantasma preso em um terno de grife. Camisa por dentro, olhos vermelhos, segurando um tablet como um colete salva-vidas. O gala é em 72 horas, Julian murmurou, esfregando as têmporas. Os fornecedores estão ameaçando desistir. A auditoria da fundação está vencendo. Eu não me importo se ele trouxer um rebanho de elefantes, Helena. Apenas faça-o trabalhar. Julian nem olhou para Elias. Ele não via um homem, via uma solução de higiene. Ele desapareceu de volta para seu escritório, a porta se fechando com um estrondo pressurizado. Helena se virou novamente para Elias, sua raiva crua exposta. Você o ouviu. Trabalhe. Comece com a ala leste e mantenha aquele criança nos quartos de serviço. Se eu ver uma única marca de giz de cera nessas paredes, você não será apenas demitido. Eu vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Elias a olhou sem piscar. Entendido, senhora. Parte 4. O fantasma na máquina. As 48 horas seguintes foram uma aula magistral em trabalho invisível. Elias Thorne não apenas limpava, ele restaurava. Ele se movia pela propriedade Silverwood como um fantasma. Na ala leste, o ar estava viciado. Elias arrastou uma escada até o duto principal. Bloqueado, ele murmurou.
dampers de entrada presos. Ele não chamou um reparador. Ele desmontou a carenagem, realinhou o braço do atuador e limpou os detritos. Em 20 minutos, o ar estagnado e reciclado desapareceu, substituído por um silêncio nítido e eficiente. A sala respirou novamente. Ele poliu as janelas do chão ao teto com um composto que ele mesmo misturou. Ele alinhou os móveis com precisão a laser. Ele fez tudo isso com Maya ao seu lado. Ela estava sentada em um banquinho dobrável, esboçando engrenagens e pontes em seu caderno. Ela herdara a mente do pai, o dom de ver como as coisas se encaixam. Papai, ela sussurrou, apontando para uma pintura. Aquela moldura está torta. 2 milímetros. Elias olhou para cima. Ela estava certa. Ele sorriu e ajustou. Mas enquanto trabalhava, as perguntas começaram a roer sua mente. Por que uma casa tão cara estava se desmoronando? E por que as câmeras de segurança estavam apontadas para dentro, para os corredores, em vez de para fora, em direção aos portões? Seus ouvidos, treinados para ouvir o rangido de rolamentos falhando, captaram vozes que passavam pelos dutos que ele acabara de limpar. Ele estava no banheiro de hóspedes quando ouviu a voz de Helena vindo da biblioteca. Não me importo com a linha do tempo. Ela sussurrou. Elias hesitou, seu pano congelado contra o latão. Sim, os códigos de transferência estão sendo atualizados. Na noite do gala, as contas secundárias da fundação serão redirecionadas. Julian está uma bagunça. Ele está tomando remédios para a ansiedade como se fossem balas. Uma pausa. Então, uma frase que transbordava veneno genuíno. Ele acha que esta casa o faz um rei, mas sem seu dinheiro, ele é apenas um garotinho assustado em uma caixa de vidro. Ele estava limpando uma casa ou limpando uma cena de crime? Elias ficou perfeitamente imóvel. Sua frequência cardíaca caiu. Essa era a resposta fisiológica de um soldado entrando em uma zona de morte. Era o som de um parasita se preparando para matar seu hospedeiro. Mais tarde, naquela tarde, Elias fez seu movimento. Ele não deveria estar na sala de servidores. Ele passou o cartão de acesso. Flash vermelho. Acesso negado. Elias se ajoelhou. Ele não arrombou a fechadura. Ele contornou o sensor magnético com uma cunha. A porta se abriu em 4 segundos. Ele entrou na sala iluminada em azul. Caminhou até o rack principal. Lá estava. Conectado ao terminal do firewall estava um pequeno dongle USB. Para um leigo, um adaptador Wi-Fi. Para um engenheiro de combate, um keylogger de hardware. Contorno físico, ele sussurrou. Alguém havia instalado uma porta dos fundos no cérebro financeiro do bilionário. Elias não o retirou. Eles saberiam. Em vez disso, ele conectou seu próprio drive de alta capacidade. Ele não hackeou o sistema. Ele simplesmente espelhou o registro de tráfego do keylogger em seu drive. Download completo. Ele saiu, trancando a porta atrás de si. Ele tinha a munição. Agora, ele só precisava da guerra. Parte 100. A armadilha. A tensão se quebrou na manhã do gala. A propriedade era um campo de preparação. Floristas, equipes de segurança e planejadores de eventos invadiam os corredores. Helena estava frenética, dando ordens, seu prazo se aproximando. Elias estava na grande biblioteca, a 6 metros de altura, em uma escada rolante, limpando o rodapé. Maya estava abaixo, encolhida em uma cadeira de veludo, lendo Física Teórica Avançada. A porta se abriu com um estrondo. Helena entrou marchando, rubra de uma raiva escura e feia. "Onde está?" ela gritou. O quarto ficou em silêncio. Helena marchou em direção a Maya. "Onde está a sua ratinha?" Maya olhou para cima, aterrorizada. Eu não sei, senhora." "Não minta para mim." Helena avançou. Ela pegou a pequena mochila de Maya e a virou de cabeça para baixo. Lápis de cor, uma caixa de suco e um cartão feito à mão se espalharam sobre o tapete persa. E então, algo azul brilhou à luz do sol. O pingente de safira do anel de noivado rolou para fora do suéter reserva de Maya. "Eu sabia!" Helena gritou. "Sua pequena ladra!" Elias não desceu. Ele deslizou. Ele atingiu o chão com um pesado estrondo e se moveu em 3 passos rápidos.
Ele era uma parede física entre a mulher e sua filha antes que Helena pudesse respirar novamente. Maya não pegou isso, Elias disse. Sua voz era um baixo rosnado. Estava na bolsa dela. Helena gritou, virando-se para a porta. Julian, venha aqui! Julian Vane entrou correndo, flanqueado por membros do conselho. Ele parecia em pânico. O que foi? Olha! Helena apontou para o chão. Eu a peguei em flagrante! Aquela criança roubou meu pingente de noivado, aquele que sua mãe te deu! Julian olhou para o pingente, os lápis de cor derramados e a menina tremendo. Ele esfregou o rosto, exausto. Ele estava pronto para acreditar na mentira, porque era mais fácil do que encontrar a verdade. Elias, Julian disse com a voz dura, arrume suas coisas. O ar saiu da sala. Elias ficou ali. Sua mão se mexeu em direção ao lado. Por um único e agonizante batimento cardíaco, ele olhou para a porta. Ele calculou a caminhada até o portão. Seria mais fácil ir embora. Correr. Salvar sua filha dos gritos. O mundo esperava que ele perdesse. Mas então, ele olhou para Maya. Ela não estava olhando para a porta. Ela estava olhando para ele. Elias deu um passo pesado à frente. Ele não se apressou. Ele não se postou. Ele simplesmente ocupou o espaço onde o bilionário deveria estar. O som de sua bota batendo no chão ecoou como um martelo batendo em uma mesa. Sr. Vane, Elias disse. A voz dele não era alta, mas parou a sala fria. Eu sou um homem que entende como as coisas são construídas. Eu sei que se uma fundação estiver rachada, a casa inteira cairá. Você tem uma rachadura na sua fundação, senhor. E não é minha filha. Sobre o que você está falando? Julian perguntou, confuso com a mudança repentina de gravidade. Eu não roubei. Maya sussurrou, colocando a cabeça para fora. Ela colocou lá. Eu vi a mão dela. Você espera que acreditemos em uma criança? Helena riu, áspera e irregular. Elias enfiou a mão no bolso. Os seguranças avançaram. Elias puxou um pequeno pendrive prateado. Eu não espero que você acredite em uma criança, Sr. Vane. Eu espero que você acredite no seu próprio sistema de segurança, aquele que você achou que estava criptografado. O rosto de Helena ficou pálido como um fantasma. Como eu disse à sua noiva, eu sou um observador, Elias disse, fixando os olhos nela. Quando eu limpei a sala do servidor, encontrei um bypass físico, uma chave de hardware. Ele se aproximou de Julian. Eu consertei os ventiladores, senhor, e enquanto isso, eu espelhei os dados. Este disco contém o áudio de E. Vance, tramando transferir $40 milhões para as Ilhas Cayman à meia-noite. O silêncio era pesado. E Elias deu o golpe final. Contém as filmagens da câmera escondida que instalei nos quartos de serviço. Mas já que estamos na biblioteca, vamos olhar sua própria gravação de segurança, a que reativei esta manhã. Elias conectou o disco no tablet de Julian. Reproduza o último arquivo. Julian tocou na tela. O vídeo foi reproduzido. Granulado, mas claro. Mostrava Helena entrando na biblioteca, olhando ao redor e enfiando o colar na mochila da criança. O silêncio era o som de um império mudando de eixo. Julian olhou para cima. Ele não parecia mais um fantasma. Ele parecia um homem acordando de um pesadelo para encontrar o monstro ao seu lado. Julian. Helena gaguejou, recuando. É uma deepfake, ele é um hacker. As transferências bancárias? Julian perguntou, mortalmente quieto. Essas também foram manipuladas? Eu estava fazendo isso por nós, ela gritou. Saia, Julian disse. Mas o Gala. Eu disse, saia. Julian rugiu. A polícia já está a caminho. Se você ainda estiver aqui em 5 minutos, as acusações incluirão tentativa de roubo e colocação de crianças em perigo. Helena não gritou. Ela olhou para a parede de Julian. Ela olhou para Elias, o homem que tratava como lixo, e viu uma força que não podia comprar. Ela fugiu, seus saltos clicando no mármore até que a porta da frente bateu. Parte C. A reconstrução. Julian afundou na cadeira de veludo. Ele colocou a cabeça nas mãos.
Os membros do conselho saíram silenciosamente. Eu estava tão ocupado olhando os números. Julian sussurrou. Eu não vi a cobra bem ao meu lado. Eu fui um tolo. Elias se aproximou. Ele não ofereceu um conforto vazio. Ele se ajoelhou e começou a pegar os lápis de cor espalhados. A maioria das pessoas só vê a superfície, Sr. Vane, Elias disse gentilmente. Eles veem a pintura, não a estrutura. Mas a estrutura é o que te mantém seguro quando a tempestade chega. Julian observou o pai negro segurando a mão da filha. Ele viu a dignidade na postura de Elias. Você é um engenheiro, disse Julian, notando as calosidades nas mãos de Elias. O arquivo da agência dizia serviço doméstico, mas você desmantelou um plano de espionagem corporativa com um pendrive e um pano de limpeza. Sou um pai, Sr. Vane, disse Elias. Esse é o único título que importa. Julian se levantou. Fique, disse ele. Elias hesitou. Senhor, eu acho... Não. Julian interrompeu. Não como um faxineiro. Eu preciso de alguém para me dizer quando a fundação estiver rachando. Seja meu diretor de operações. Ajude-me a reconstruir isso. De verdade desta vez. Elias olhou para a mão estendida de Julian. Então ele olhou para Maya. O que você acha, engenheira? Maya olhou para o bilionário e então deu uma acenada corajosa. Nós vamos ficar, disse Elias, apertando a mão de Julian. O aperto foi igual. Mas com duas condições. Qualquer coisa. Primeiro vamos trocar as fechaduras, esta noite. Feito. Segundo, Elias sorriu. Estamos construindo um parquinho no jardim da ala leste. Uma casa tão grande precisa de risadas para sustentar o telhado. Julian Vane, o bilionário que havia esquecido como sorrir, soltou uma risada enferrujada. Acho que consigo fazer isso. Epílogo. A casa limpa. O gala daquela noite era diferente. Os convidados chegaram esperando pretensão. Em vez disso, viram Julian Vane em pé no topo da escada sozinho, parecendo leve, apertando mãos, presente. E em pé tranquilamente na varanda, estava um homem alto e digno em um smoking, segurando a mão de uma garotinha em um vestido estrelado. Elias estava de costas para a festa, olhando para a cidade. O ar da noite estava fresco. A neblina havia se dissipado. Papai? Maya sussurrou, encostando-se em sua perna. Sim, querida. A casa está limpa agora? Elias se virou. Ele olhou de volta para o salão de festas. Ele viu Julian rindo. Ele viu a sujeira sendo limpa. O silêncio na sala não era mais pesado. Não carregava o eco de um grito e certamente não esperava o estalo de uma mão contra o rosto de uma criança. Era apenas limpo. Sim, Maya, disse Elias, sua voz um âncora firme. A casa finalmente está limpa. E enquanto a música tocava, o homem que havia sido invisível finalmente se destacou na luz. Olhe para suas próprias mãos. Olhe para os momentos silenciosos em sua própria vida. Porque o verdadeiro poder não está em quão alto você pode gritar. Está no que você faz quando a sala fica em silêncio e a única coisa que mantém a casa unida é você.